Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que Deus nos abençoe nesse momento em que estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, para trazer ensinamentos da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu convido você a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso de número 6. Nós continuaremos pela nossa caminhada pelo Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso de número 6. Assim diz a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Senhor, por mais um dia de vida, te agradecemos, ó Deus, por ter a Tua palavra em nossas mãos, te agradecemos, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo em nós, que nos capacita a compreender as verdades que há na Tua palavra. Senhor, que o Senhor nos sejamos, ó Deus, aqui agora abençoados por Tua palavra, possamos ser exortados, animados, confortados, ó Pai, e que, acima de tudo, possamos praticar a verdade que há na Tua palavra. Assim nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, caminhando pelas bem-aventuranças. Essa é a quarta bem-aventurança. Os que têm fome e sede de justiça. Bom, sede e fome são duas necessidades básicas nossas, coisas que nós necessitamos de nos alimentar e de saciar a nossa sede. E essas palavras são usadas aqui para nos ajudar a entender essa necessidade que nós temos. É algo que realmente nós necessitamos, dessa fome e dessa sede da justiça de Deus. Como qualidades e características de um bem-aventurado, essas são também essenciais a todo cristão, a todo crente, ter fome e sede de justiça. A primeira coisa para que nós possamos entender aqui esse texto é o significado dessa palavra justiça. Essa palavra justiça, ela tem o significado de retidão, de santidade. Ou seja, aqueles que têm fome e sede de retidão, de santidade, de andar dessa maneira. E felizes são esses que têm essa necessidade básica de viver em retidão e em santidade na presença de Deus. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. E nós vamos caminhar aqui e entender isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles logo fizeram para eles roupas de folhas de figo. Foram lá e fizeram roupas, costuraram aquelas folhas e fizeram roupas para tampar a sua nudez. Foi uma das primeiras consequências do pecado. Eles olharam, viram que estavam nus e sentiram vergonha. E a partir do momento em que Deus começa, então, um diálogo com o homem, com a mulher e com a serpente, após isso, Deus prepara para ele roupas, mostrando ali para os homens que eles não conseguiriam resolver o problema dos seus pecados. A questão, quando nós olhamos para essa palavra justiça, e nós pensamos já em condenação, em julgamento, em um tribunal. E ao pensar nisso, nós podemos observar e entender que desde lá do Éden, Deus já vem nos mostrando que a solução para os nossos pecados, nós não temos essa solução. É Ele quem dá essa solução, é Ele quem provê essa solução, é o Senhor quem sustenta essa forma de nos dar o perdão pelos pecados. Quando Deus fez aquelas roupas, Ele estava mostrando ao povo, mostrando a Adão e Eva que só Ele poderia solucionar o problema do seu pecado. E é justamente isso que Cristo faz por nós, ao expiar os nossos pecados na cruz, ao morrer em nosso lugar. A justificação, que é uma doutrina nossa, ela nos ensina justamente isso, que Cristo morreu
uma vez por todas e pagou toda a dívida pelo nosso pecado. A justificação é um ato declaratório de Deus, é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem nos declara justo por intermédio do sangue do seu Filho, e nós somos justificados perante Deus, porque Ele aceitou o perfeito sacrifício que Cristo ofereceu. Mas o que então é essa fome e sede de justiça? Do que Deus está falando? E para a gente entender bem, nós precisamos buscar a justiça de Deus. Nós precisamos buscar a sua justiça sempre. As pessoas querem ser felizes e elas buscam primeiro a felicidade. Mas é nisso que nós erramos. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós somos felizes porque buscamos a justiça de Deus, porque nós temos sede e fome da justiça de Deus. E essa é a orientação que o próprio Jesus ainda vai deixar aqui no Sermão do Monte, no capítulo 6, o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro nós buscamos, primeiro nós temos fome e sede dessa justiça, esse desejo de andar em retidão, em santidade na presença de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. A felicidade, ela nos será acrescentada pelo próprio Deus. Outra coisa que nós podemos observar é em 1 João, no capítulo 3, o verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse desejo de fome e sede de justiça é um desejo de andar em santidade e retidão, assim como nosso Deus é. Assim como nosso Deus é santo, assim como Ele é reto, assim como Ele é justo. Esse é o desejo daqueles que têm fome e sede de justiça. Eles têm a sua consciência despertada para o seu pecado, para a sua pecaminosidade, assim como nós já olhamos as outras bem-aventuranças. É humilde de espírito aquele que olha para o tamanho, para a grandeza do seu pecado. É aqueles que choram, são aqueles que reconhecem que são incapazes de realizar alguma coisa para resolver o problema do seu pecado. Os mansos são aqueles que estão diante de Deus, reconhecendo que é através dele que recebem o perdão, a graça e a misericórdia, e assim continuam perseverantes diante de Deus. E agora João está nos dizendo que quando ele se manifestar, então haveremos de ser igual a ele é santo, e o nosso Deus é santo. Os que têm fome e sede de justiça são esses que desejam ser iguais a Deus, ser iguais ao próprio Deus, ter fome e sede de justiça. É isso. E essa promessa de ser farto, nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 11. Verso 10 e 11 diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam e dos que habitam sobre a terra? Então a cada um foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Olha o que Deus então diz a esses que já estão no céu, a esses que clamam por justiça, a esses que clamam para que o Senhor vingue o sangue desses que estão sendo mortos, e o seu sangue, o Senhor dá a eles vestiduras brancas. A condição de seu status é renovado perante Deus. As vestiduras brancas significam santidade, significam retidão, e o homem perdeu a sua santidade, perdeu a sua retidão, perdeu aquilo que ele tinha no início, lá no Éden, quando ele pecou. E agora nós podemos observar pela palavra de Deus que nós teremos isso renovado, colocado sobre nós, vestiduras brancas, seremos renovados ao nosso status original, aquilo como Deus nos criou. E por isso nós seremos fartos. Por isso nós seremos fartos da justiça de Deus. Nós seremos saciados a nossa fome e a nossa sede de Deus, de andar em retidão e em justiça na presença de Deus. Talvez você ainda não tenha entendido tudo aquilo que nós estamos falando aqui, mas eu quero que você pense em uma coisa: é necessário que você tenha fome e sede de justiça, para que você venha ser farto. Fome e sede de justiça é ter a nossa consciência despertada para o nosso pecado,
é ter a nossa consciência atenta para o quão pecadores nós somos e o quão necessitados nós somos dessa graça maravilhosa de Deus, do seu perdão, da sua justiça, do seu amor. É isso que é ter fome e sede de justiça. É um desejo constante de viver para Deus e para a sua glória. É um desejo constante de se desvencilhar do pecado, assim como Hebreus nos aconselha, desembaraçando de todo o peso de pecado, deixando para trás todo o peso de pecado, correr com perseverança para a carreira que nos foi proposta, segundo o qual nós temos o nosso modelo em Jesus Cristo. É como Paulo diz, eu não ainda atingi a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, eu corro com perseverança, com desejo de ser igual a Cristo. Isso é ter fome e sede de justiça. Isso é ter fome e sede de justiça, e seremos fartos, porque o Senhor nos garante que Ele nos dará vestiduras brancas, Ele mesmo nos resgatará ao nosso status, ao nosso modelo original, da forma como Ele nos criou no Éden. Um dia nós voltaremos a ser, assim como Ele é, santo, santo, santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por Tua palavra, Pai, e que possamos, ó Deus, diante dos ensinamentos que temos aqui ouvido nesta hora, Pai, nos colocar diante do Senhor e suplicar ao Senhor que desperte a nossa consciência com relação ao nosso pecado, que o Teu Espírito Santo nos mova, ó Deus, em confronto, sejamos confrontados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para que tenhamos verdadeira consciência de quem somos, ó Deus, de quão pecadores somos e da necessidade que temos de andar em retidão diante de um Deus que é santo. O Senhor nos chama à santidade, o Senhor nos convoca para viver em santidade. O Senhor não aceita o pecado em nós, o Senhor perdoa os nossos pecados através de Cristo Jesus, e o nosso desejo, ó Pai, é esse anseio, ó Deus, essa necessidade básica, ó Pai, de justiça em Deus, de retidão em Deus, e que o Senhor aplique isso em nossas vidas, ó Pai, para que possamos ser fartos, ó Pai. Aguardamos ansiosamente pelo momento, ó Deus, em que desfrutaremos, ó Deus, verdadeiramente da presença do Senhor, da sua santidade e da retidão. Aguardamos por esse momento que seremos transformados, ó Deus, e estaremos, ó Deus, para todo sempre contigo, ó Deus, desfrutando da presença do Senhor em santidade e em retidão. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você que acabou de assistir ao nosso vídeo, compartilhe essa mensagem, curta o nosso vídeo e se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Fazendo isso, você estará abençoando o nosso canal e também outras vidas. Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz.